pela sua Unirádio Momento Espírita. A vida na sua dimensão maior. Jerônimo Mendonça, um exemplo de vida, fé e dedicação ao próximo. Sobre a sensação de presenças em casa. Quanto mais apegados aos valores materiais, mais sofremos. Suportar adversidades com resignação e coragem traz compensações. Ouvinte quer saber sobre a prece de Cáritas. O Use de Garça tem 2 promoções neste mês de agosto. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 28 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo às pessoas que você ama. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br, repetindo, www.uniradio.com.br. E atenção, você ainda pode ouvir Momento Espírita pelo Facebook, buscando Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante a sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. Anote o nosso e-mail, momentodamasco@gmail.com, repetindo nosso e-mail, momentodamasco@gmail.com. Nosso WhatsApp é o 997-512397 da Vivo, repetindo o WhatsApp 997-512397. Você também pode escrever ou trazer pessoalmente o seu recado. Atenção para o livro que vão sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Leila, a filha de Charles, de Arnaud Denumier, pela médium Denise Correia de Macedo. Trata-se do relato de uma encarnação anterior da médium Ivone do Amaral Pereira. Leila, a filha de Charles, é da editora M e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Maria de Lourdes Meireles. Ligue para o telefone fixo aqui da Unirádio 3471-0700 ou para os seguintes celulares. O celular da Vivo 997-512397 e o da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do livro Leila, a filha de Charles. E agora temos mais um canal de comunicação, que é o WhatsApp. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Esta é a edição número 2205 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Juliana e Cláudio. Participações: Marco Antônio, Benevides, Luiz Eduardo e Sônia. Secretaria: Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Rico e muito bem sucedido, o jovem inglês Will Taylor levava uma vida repleta de conquistas, viagens e esportes radicais, até que certo dia foi atropelado por uma moto e por pouco não perdeu a vida. O acidente, no entanto, o tornou definitivamente tetraplégico, obrigando a permanecer em uma cadeira de rodas, dependendo de todos para tudo.
A lamentável situação desencadeou-lhe um estado depressivo e, como uma forma de defesa, ele se tornou extremamente cínico, às vezes quase intratável, levando muita preocupação aos pais. Foi então que eles contrataram Louisa Clark para cuidar do filho. Louisa era uma jovem de família humilde e sem grandes aspirações, que morava nos arredores do castelo da família Traylor. Ela, cuja família passava por dificuldades financeiras, com o pai desempregado e um noivo com quem não se afinava muito bem, aceitou o encargo como tábua de salvação. Muito afetiva, porém, passou a cuidar de Will e, com seu jeito compreensivo e carinhoso, ao mesmo tempo alegre e jovial, fez o possível para melhorar o estado de espírito do jovem abastado, que aos poucos se deixou envolver pelo seu afeto. Mesmo assim, e principalmente pelo fato de vir a se apaixonar por ela, Will não desistiu de recorrer ao suicídio assistido numa clínica de país vizinho, já que, segundo seu ponto de vista, não poderia mais desfrutar desta vida e não queria que a amada Louisa desperdiçasse sua juventude, dedicando-se inteiramente a ele. O filme, intitulado Como Eu Era Antes de Você, é um drama romântico muito bem produzido que prende a atenção e comove o espectador. Não fosse o desfecho do suicídio de Will, que deixou boa fortuna para Louise, e o final do drama seria perfeito. No entanto, no mundo atual, o materialismo campeia solto. Cresce na sociedade uma concepção muito estreita da vida, que coloca o ideal humano num nível apenas material, e a finalidade da vida tão somente no imediatismo desta vida. Não é por acaso que os transtornos emocionais vêm se agigantando e preocupando a sociedade. Quando Jesus se dirigiu ao seu povo no conhecido episódio do Sermão da Montanha, ele começou seu discurso glorificando os pobres e sofredores, os desesperados e os aflitos, que já não esperavam recompensa nesta vida e nem acreditavam que Deus poderia ser justo ao permitir tanta desigualdade e tanta infelicidade neste mundo. O jovem mestre de Nazaré, porém, ergueu a voz para proclamar a realidade da vida futura e a bondade de Deus, e principalmente para dizer que a felicidade, que não poderia se restringir a esta existência, aguardava-o sim em vidas futuras. Porém, no desenrolar do sermão, após proclamar as famosas bem-aventuranças, Jesus apontou o que cada um pode fazer para se tornar digno dessa felicidade. Foi quando recomendou o exercício da humildade, da beneficência, da indulgência e do perdão como instrumentos essenciais para a ascensão do espírito e para a conquista definitiva da paz. Ele queria dizer que tal meta não se alcançaria sem luta e sem sacrifício, que a sensação da vitória sobre si mesmo seria o mais elevado grau de felicidade e que, portanto, vale muito mais o que fazemos do que simplesmente o que falamos ou o que dizemos acreditar. Uma vida voltada apenas para o bem-estar pessoal, sem outro objetivo que não seja o de ser feliz, com exclusão dos demais, não pode ser degrau para a felicidade a que Jesus se referiu. Ela apenas se construirá de momentos aparentemente felizes, que fluirão com extrema rapidez, ao que se seguirão a frustração e o tédio, às vezes a revolta e o desespero. A história de Will Traylor se repete todos os dias em todo o mundo, onde dezenas de milhares de pessoas se suicidam, incrédulas e derrotadas, muitas porque perderam o sentido da própria existência. Não perceberam que, além destes poucos anos que aqui vivemos, temos uma jornada infinita de novos desafios e gloriosas realizações na escalada infinita da vida espiritual. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, contamos com suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação é de grande proveito. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes,
pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. Quando a gente dorme, muitas vezes tem a impressão de que existe alguém ao lado chamando. O que significa isso? Pergunta da Roselaine Antonelli para Momento Espírita. Há duas explicações para esse fenômeno, Roselaine. Ele pode ser provocado pela sua própria consciência moral, ao querer lhe passar um recado, ou pode ser a intervenção de um espírito que está tentando lhe dizer alguma coisa. Isso depende muito da sensação que você tem, da impressão que você sente nesses momentos. Se a sensação é boa, agradável, então deve ser mesmo seu protetor ou anjo guardião que quer algo com você, ou algo de você. Mas se a sensação que você sente é mais ou menos desagradável, pode ser sua consciência lhe cobrando algo que você não tem vontade de fazer, ou ainda alguma entidade espiritual que está precisando de sua ajuda. Contudo, Roselaine, podemos dizer que esse fenômeno não é raro. Pelo contrário, todos nós, em algum momento de nossa vida, sentimos alguma presença amiga, principalmente quando vamos para a cama, na hora sagrada de nos entregarmos ao sono. Quando nos deitamos, nosso cérebro se prepara para o repouso. O próprio cérebro pede repouso, porque ele trabalha sem parar. É quando as atividades cerebrais diminuem seu ritmo e entramos numa fase transitória de consciência, conhecida por semivigília. Semivigília quer dizer que ainda não estamos dormindo, mas também não estamos totalmente acordados. Nesses momentos podemos perceber estímulos tanto do mundo material que nos rodeia, como vozes de pessoas da casa, e também podemos perceber algo que vem do mundo espiritual. Não é difícil de entender esse fenômeno. Em tais circunstâncias, explica Allan Kardec, o espírito se sente menos solicitado pelo corpo para captar as impressões do mundo material, afrouxando os laços que o unem ao corpo. Então, podemos ter percepções além dos sentidos comuns, conhecidas como percepções extrasensoriais. Ou seja, podemos perceber além da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Nessas ocasiões, entramos em contato mais profundo com o nosso mundo interior ou com a nossa consciência moral, que não se situa no corpo, mas no próprio espírito. No estado de semivigília, portanto, podemos perceber o que se passa tanto no mundo físico como o que vem do mundo espiritual. Desse modo, Roselaine, é possível ouvir a própria consciência se dirigindo a nós sobre alguma coisa que geralmente não temos vontade de fazer, pois essa consciência pode estar dizendo uma coisa, enquanto a nossa vontade está presa em outra. Há então um conflito momentâneo que pode deixar uma sensação de vazio, de desagrado ou mesmo um sentimento de culpa, isto quando se trata da cobrança da própria consciência, o que não é raro, pois ela está nos cobrando todo dia, ainda que não percebamos. A consciência moral é uma instância superior da mente, onde, segundo os espíritos, estão as leis de Deus. No caso da sua sensação ser de fato a presença de um espírito, o que realmente pode acontecer, pode se tratar de seu espírito protetor, acionando sua consciência moral. Se você é dotada de uma faculdade mediúnica mais apurada, com certeza vai perceber essas manifestações com mais nitidez, ainda que você resista. Se for um espírito familiar, que geralmente quer dar um recado ou pedir ajuda, isso também pode ocorrer, mas nesse caso, certamente com mais insistência. Há pessoas que aparecem no centro apontando esse tipo de percepção, que começou de forma discreta e depois foi se intensificando até lhe causar incômodo. Na grande maioria dos casos, assim como elas aparecem, tendem a desaparecer após a pessoa frequentar o centro e tomar passes. O que fazer? Perguntaria você. Isso fica a seu critério.
nós recomendaríamos duas providências. Primeiramente, se inteirar se você vem atendendo ao que sua consciência moral lhe pede com insistência. Se não está deixando de fazer algo de bom que deveria fazer e que você tem consciência disso. E se você está adiando esse compromisso, ou, em outro caso mais grave ainda, se você está fazendo algo que prejudique alguém e precisa deixar de fazê-lo. Em segundo lugar, Roselaine, recorrer à oração diária antes de se deitar, principalmente como forma de se ajudar a se reajustar com a própria consciência e de ajudar os espíritos que podem estar precisando de você, sejam eles quem forem, até seus inimigos, não importa. Na prática espírita, costumamos recomendar a leitura e a reflexão do Evangelho no lar e a prática desinteressada do bem ao semelhante, começando pelos familiares. O Evangelho no lar é uma simples reunião familiar de alguns minutos e uma vez por semana, através da qual, lendo alguns trechos dos ensinamentos morais de Jesus, podemos fazer um balanço de nosso comportamento. Recomendamos, por último, buscar mais esclarecimentos na doutrina espírita, porque o conhecimento é um instrumento eficaz de vida, que nos ajuda a evitar e resolver problemas que nos afetam a alma. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 34710700 ou pelos celulares 997 51 23 97 da Vivo ou pelo celular da TIM 981 79 2405. Lembre-se, pelo telefone fixo, pelo telefone da Vivo, que é o 997 51 23 97, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe. E a ouvinte Maria de Lourdes Meireles nos passou o seguinte: quando tinha apenas 12 anos, sua neta foi acidentalmente alvejada por um tiro disparado por seu irmão de 9 anos e, em consequência, veio a falecer. Não é preciso dizer que isso aconteceu quando o menino brincava com uma arma que achou em casa. Os anos passaram, o garoto cresceu e quando ele já tinha 18 anos, foi alvejado por uma bala perdida na rua e também veio a falecer. Lourdes fica intrigada com essa situação, por achar muita coincidência ocorrerem dois fatos semelhantes na mesma família e, particularmente, porque o rapaz teve o mesmo tipo de morte acidental que causou para a irmã. Lourdes, nós não dispomos de meios para levantar as causas específicas que provocaram esses dois fatos lamentáveis na sua família. Isso quer dizer que não temos uma revelação detalhada a fazer, identificando quem são seus netos como espíritos, quem eles foram em encarnação passada e que causas determinaram suas desencarnações tão cedo, de maneira equivocada e tão violenta. Mas sabemos, pelo que a doutrina espírita nos mostra, que esses fatos não aconteceram por acaso e que, portanto, atrás desses acontecimentos deve haver uma explicação racional e justa dentro das leis divinas. Se tivéssemos apenas e tão somente uma única vida, não teríamos como explicar. Por outro lado, absurdo seria conceber que Deus tivesse provocado tais tragédias, ou, como se diz vulgarmente, que elas aconteceram só porque estavam na vontade de Deus. Seria uma grande injustiça Deus fazer os pais passarem por tais situações tão sofridas e até desesperadoras por mero capricho de uma simples vontade. Como nada acontece por acaso, tanto a garota que desencarnou aos 12 anos, quanto o rapaz aos 18 anos, deviam trazer de vidas passadas as causas que determinaram que perdessem a vida tão cedo, e os dois de forma tão trágica. Os dois fatos aconteceram de maneiras muito parecidas, tendo em comum que a garota morreu por um tiro disparado acidentalmente pelo irmão mais novo, e este, depois de 9 anos,
veio a sofrer a mesma consequência em decorrência de um tiro que não era endereçado a ele. Analisando tais situações do ponto de vista lógico, não é difícil estabelecer um vínculo de causas entre elas. Não falamos das causas desta vida, mas sim das que tiveram origem em vida anterior, quando certamente os dois devem ter se envolvido em situações de violência e morte. Por serem muito novos nesta vida, os dois irmãos não tiveram tempo suficiente para assumirem responsabilidades e compromissos perante si mesmos e perante os outros, pois não chegaram à idade adulta. Desse modo, as causas motivadas por erros morais não devem estar nessa encarnação, mas no passado desses espíritos. Desse modo, podemos perceber que numa situação tão difícil e sofrida como esta que você nos relata, só a reencarnação pode dar uma explicação plausível, racional, justa. Outra explicação que não esta nos levaria a uma concepção errônea da justiça divina, ou então ao materialismo, pois para os materialistas todas as causas e consequências acontecem aqui e agora, porque não existe vida antes e muito menos depois desta, razão pela qual eles atribuem o sofrimento humano ao acaso ou à sorte de cada um. A vida seria tremendamente injusta e sem sentido para qualquer um de nós se tudo se devesse ao acaso. Por serem esses dois irmãos apenas vítimas dessas situações, para as quais eles não concorreram de vontade própria, tudo leva a crer que se trata de expiação ou prova para esses espíritos. Expiação, Lourdes, é quando o indivíduo apenas sofre as consequências de erros que ele cometeu. Já a prova é quando o espírito, ele próprio, quer se submeter a uma situação difícil nesta encarnação, ciente de que o sacrifício o ajudará no seu progresso espiritual, e por isso ele mesmo decide escolhê-la. Mas quando se trata de morte violenta, como neste caso, é possível que eles tenham feito tal escolha por se sentirem culpados de alguma violência que praticaram no passado. Muitas vezes, quando já alcançaram um certo nível de consciência moral, os espíritos não conseguem conviver com um sentimento perturbador de culpa quando estão na espiritualidade, e então pedem para retornar à vida terrena e se submeter a uma situação semelhante àquela que provocaram no passado. Neste caso, não é difícil concluir que os dois irmãos estiveram envolvidos no mesmo problema em vida passada. Quanto aos seus pais, não resta dúvida, trata-se de uma difícil prova para eles. Pais têm missões especiais. Eles vêm com um compromisso sério de acolher, criar e encaminhar os filhos, e algumas vezes até de perdê-los muito cedo, e neste caso, tendo sido escolhidos para uma missão muito curta. Portanto, a tarefa dos pais é sublime, e por isso mesmo difícil e espinhosa, mas eles devem se conduzir como verdadeiros anjos guardiães dos espíritos que lhes foram confiados nesta vida. A Gabriela Amanda diz que ouve o programa de vez em quando, diz que não é espírita e que aprecia muito do espiritismo, e gostaria de saber sobre a prece de Cáritas. Se possível, ela gostaria de ouvir a prece novamente. Cáritas é o nome utilizado por um espírito que se comunicava por uma médium no século de Kardec e que ficou conhecida por Madame W. Creel. Ela trabalhava num grupo da cidade de Bordeaux, na França. A prece de Cáritas foi trazida e difundida no Brasil pelos espíritas. Ela foi psicografada numa noite de Natal, 25 de dezembro do ano de 1873, e ditada pelo espírito de uma mulher que se identificou como Cáritas e que deu inúmeras comunicações na época, inclusive uma que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo.
Acredita-se que Cáritas foi no passado a figura de Irene, martirizada em Roma no ano 305, quando das perseguições do imperador Diocleciano aos cristãos. Ela foi canonizada pela Igreja e veio a ser conhecida como Santa Irene. Ela e suas irmãs foram convertidas ao cristianismo. Diocleciano determinou perseguição aos cristãos e ela foi acusada de possuir livros proibidos, e por isso mesmo foi condenada à fogueira, enquanto suas irmãs foram degoladas à sua frente, numa cena desumana e de extrema crueldade. Veja o que Cáritas, através da médium Madame Creel, diz sobre a esmola. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil, porque alivia os pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para quem dá, quanto para quem a recebe. A caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso, se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se mutuamente suas fraquezas, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. E atendendo ao pedido da Gabriela, vamos apresentar agora uma gravação da prece de Cáritas, na voz do nosso companheiro Luiz Armando de Freitas Ferreira, o mesmo que faz o programa 5 Minutos com Você, todo sábado pela Unirádio, e as vinhetas do nosso Momento Espírita. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem.
E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Nossos telefones à disposição são os seguintes: o telefone fixo, aqui da Unirádio, que é o 3471-0700, e os celulares da Vivo, 997-51-2397, da TIM, que é o 981-792405, e o WhatsApp, que você pode também utilizar, que é o 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, o que pedimos a Deus? Jerônimo Mendonça, mineiro de Ituiutaba, foi uma das respeitáveis vozes do movimento espírita brasileiro. A grande diferença entre ele e os demais expositores era a sua deplorável condição física. Jerônimo era tetraplégico, só movia os olhos e a boca. Além disso, ficou cego nos últimos anos de sua vida. Para proferir palestra, era levado numa maca especial que se erguia para que ele ficasse em pé diante do público. Ele nasceu em 1º de novembro de 1939 e desencarnou aos 50 anos. De família muito pobre, ainda bem jovem, recebeu o diagnóstico da enfermidade incurável e progressiva, artrite reumatoide, na época com poucos recursos da medicina. Inicialmente, integrou-se numa igreja evangélica da qual participou com extremada fé, procurando minimizar suas dores físicas e morais. Mas quando o Evangelho segundo o Espiritismo caiu-lhe às mãos, Jerônimo não teve dúvidas, convenceu-se com facilidade da verdade espírita e, entusiasmado, passou a trabalhar pelo seu ideal. Aos 20 anos, no entanto, caiu em depressão e foi acometido de uma hemorragia nas vias urinárias. Os médicos o desenganaram, prevendo o fim próximo, mas alguns espíritas amigos, numa tentativa de atenuar seu sofrimento, o levaram a Uberaba para falar com Chico Xavier. Lá chegando, extremamente pálido e abatido, Jerônimo foi conduzido ao médium, que se fazia acompanhar de vários confrades espíritas. Quando Chico viu naquele deplorável estado físico e espiritual, convidou os presentes para beijarem Jerônimo. E o próprio Jerônimo contou que a cada beijo que recebia, sentia-se reanimar, até que o Chico lhe deu o último beijo e lhe falou bem baixinho: Jerônimo, deixa disso, você está atacado da síndrome do coitadinho. Cada um que o visita diz: coitadinho do Jerônimo, e você acredita nisso. O pensamento negativo que você criou em relação a você mesmo está lhe destruindo, Jerônimo. Reaja, você tem muito a oferecer. Pense em Jesus. Você conhece a doutrina e tem boa voz. Saia por aí, fazendo palestras, cantando e levando o ânimo das pessoas, e você verá como tudo isso passa. Foi a conta.
Quando Jerônimo saiu da casa do Chico, a hemorragia já havia passado. E mais que isso, ela nunca mais voltou. Jerônimo, desde então, passou a ser um arauto do espiritismo. Com a ajuda de amigos dedicados, andou por este Brasil inteiro, levando a sua palavra, declamando, cantando, animando as plateias e reconfortando corações aflitos. Viveu mais 30 anos depois disso, embora sempre sofrendo, porque a doença lhe causava intensas dores, nunca mais caiu em desânimo. Empunhando a bandeira espírita da caridade segundo Jesus, Jerônimo terminou seus dias na Terra em 26 de abril de 1989, passando para o plano espiritual, talvez sem perceber, pois naquela madrugada ele já tinha falado e cantado para uma grande plateia e desencarnou dormindo. A maior parte de sua vida, Jerônimo suportou profundas dores. Para acalmá-las, era preciso manter sobre uma pedra pesada seu peito, e assim ele viveu. Certo dia, após proferir palestra numa cidade do Paraná, Jerônimo foi procurado por uma senhora que se dizia em estado avançado de câncer, já desenganada pelos médicos. Ela vinha pedir a Jerônimo intercedesse imediatamente junto a Jesus para que ela não morresse. Jerônimo procurou acalmá-la, esclarecendo que a morte não é o fim e que todos estamos aqui de passagem, mas que a vida espiritual, para quem está sofrendo muito, certamente será bem melhor. Mesmo assim, a mulher não se convenceu e insistiu que não queria morrer. Diante da situação, Jerônimo não teve alternativa e disse: "Veja, minha senhora, como é a vida. Eu, nesta situação que a senhora está vendo, totalmente paralisado, cego e sofrendo dores constantes, não posso nem pedir a Deus que evite minha morte. Porque, se por acaso me atendesse, eu teria de continuar neste corpo, sofrendo mais do que já sofro." Só então, a mulher se deu conta da difícil condição de Jerônimo. Comovida, pediu desculpas e agradeceu. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30, aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentodamasco@gmail.com, repetindo o nosso e-mail: momentodamasco@gmail.com. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento meio-meio com o nosso companheiro Luiz Eduardo. Bom dia, Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte. Conforme já comentamos anteriormente, uma grande parte dos serviços sociais prestados à sociedade se deve à atuação de entidades sociais que geralmente nascem no meio religioso e colocam a caridade como principal ponte entre o homem e Deus. A questão é que elas começaram muito cedo no Brasil, sem qualquer suporte político ou ajuda financeira, e foram se ampliando cada vez mais, cobrindo as deficiências e as lacunas da própria administração pública e depois colaborando diretamente com ela. O resultado é que os dados estatísticos demonstram a importância da entidade de assistência em nossa sociedade, do que se pode depreender que sem a iniciativa desses grupos de servidores, os problemas sociais seriam ainda maiores. Diante dessa evolução, não é difícil prever que no futuro, governo e povo deverão estar unidos na autossolução dos problemas gerais, cada qual atuando dentro de certos limites. Mas, indiscutivelmente, o trabalho mais humano, para não dizer o mais cristão, aquele que verdadeiramente pode atingir a alma das pessoas assistidas, será o dessas instituições. Prezado ouvinte, o Lar Meimei tem sua história voltada para a família.
a partir do fornecimento de sopa e doação de cestas de alimentos a famílias que passam por situações críticas. O lar vem procurando caminhos para melhorar seu atendimento. Por isso, está empenhado em acolher os que ali chegam, não só para que sejam materialmente beneficiados, mas para que espiritualmente se sintam participantes de uma família. Por isso, está se abrindo cada vez mais para atividades que propiciem boa convivência através de palestras, encontros e contatos com pessoas da comunidade. Temos também um serviço de atendimento médico e a presença de profissionais de boa vontade que podem trazer informações necessárias e oportunas, principalmente para as senhoras que frequentam a casa. Atualmente, o prédio do Lar Meimei, por força da necessidade, está passando por uma ampla reforma que está sendo realizada devagar, atendendo inclusive aos recursos de que a instituição pode dispor. Logo, quem passa pela Labieno da Costa Machado já pode perceber que a fachada do Meimei está mudando e que logo teremos uma nova casa toda remodelada e pronta para trabalhar mais. Aqueles que quiserem colaborar com algum tipo de doação, inclusive alimentos não perecíveis, roupas e outros produtos usados e em bom estado, podem se dirigir ou mesmo telefonar para a instituição, pelo que antecipadamente agradecemos. O Lar Meimei fica na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, bem em frente ao semáforo, mas as pessoas podem entrar pela rua 7 de setembro, esquina. O telefone de contato com o Enio ou com a Dolores durante o dia é 3471-0604. O lar realiza toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha, cuja entrada é na 7 de setembro, número 42. Você pode colaborar doando produtos usados ou fazendo compras no bazar, que está sob a responsabilidade da Paula. Agradeço sua atenção, desejando-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Atividades do Centro. O Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, número 178, tem passes todos os dias, às 18 horas, menos nas quintas-feiras. Para as crianças, os passes acontecem às 17h30. Nesta segunda-feira, palestra sobre o tema Como o nosso espírito influencia sobre o nosso corpo. Na próxima quinta-feira, continuam no Caminho de Damasco os estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Na próxima terça-feira, às 19h30, o grupo de estudos iniciará o estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, e dará prosseguimento ao estudo do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel. Na quarta-feira, o grupo de estudo de Espiritismo, a partir do livro Nosso Lar e do livro dos Espíritos. Quinta-feira, às 20 horas, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta-feira, temos a leitura em grupo. Estamos terminando o livro Sexo e Destino, de André Luiz, e brevemente vamos começar o estudo da obra Entre a Terra e o Céu, do mesmo autor espiritual. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão funcionando aos sábados, às 14 horas, no Lar Meimei, sob a responsabilidade da Sílvia, da Vândria, da Cristiane e da Mariana. Senhores pais ou responsáveis podem encaminhar seus filhos. E no mesmo horário há o curso sistematizado de Espiritismo para os adultos. Mais informações através deste programa ou no Centro Espírita Caminho de Damasco. E atenção, o Lar Meimei continua com sua campanha de alimentos para reforçar e ampliar o atendimento das famílias que necessitam de cestas básicas. Quem estiver interessado em colaborar eventualmente ou mesmo integrar as equipes de arrecadação da campanha, favor entrar em contato com o Centro Espírita Caminho de Damasco, com o Lar Meimei pelo telefone 3471-0604 ou diretamente com o nosso programa. Empréstimo de livros. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco funciona das 17 às 20 horas, nas segundas, quintas e sextas. Já aos domingos, terças e quartas, o horário é das 17h30 às 19 horas. E você está convidado a utilizar gratuitamente os serviços da biblioteca.
no empréstimo de livros e DVDs. E por falarmos em biblioteca, vamos ouvir agora mais uma mensagem da Sônia Marra. Bom dia. Gostaria no dia de hoje de pedir aos filhos muita reflexão sobre suas atitudes, sua falta de entendimento para com seus pais ou tutores, porque a vida é um círculo vicioso. Hoje somos filhos, amanhã seremos pais e novamente filhos. Aproveitem para deixar os problemas e divergências de lado, procurando entender a responsabilidade que é ser pai, procurando por eles. Visite, ligue, abrace, se abra, porque o tempo passa muito rápido e quando você entender, pode não poder mais demonstrar seu amor. Lembrando, nossos pais são homens como você que é filho ou filha, mortais, com muitas qualidades e inúmeras imperfeições. Eu e você sabemos que ele te espera, mas se ele já está em outro plano, converse com ele em pensamento, dirija a ele orações, bons pensamentos. E para te ajudar, uma mensagem de Emmanuel, recebida por Chico Xavier, do livro Seara da Fé. Dia dos Pais é o dia de Deus. Pensando em Deus, pense igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente de modo especial na simpatia e no amparo possível em favor daqueles que se fizerem pais ou tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura junto aos sonhos de cada filho, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Esse perdeu a juventude carregando as responsabilidades do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo para que os filhos se titulassem com brilho na cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes exilados que se acham em recantos de imaginário repouso por trazerem a cabeça branca por fora e em muitas outras ocasiões alquebrada por dentro sobre a carga de lembranças difíceis que conservam em relação aos infortúnios que atravessaram para que a família sobrevivesse. E ainda outros renunciaram à felicidade própria, a fim de se converterem nos guardais da alegria e da segurança de filhos alheios. Compadece-te de nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que lhes receberam os dons da vida. Ainda mesmo aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob a delinquência, na maioria dos casos, nos merecem respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra de hoje instituiu datas de homenagens às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos, por nós, que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Use tem promoções em agosto. Atenção, ouvinte! Os membros da USE estão autorizados a vender um cupom no valor de R$20, que dá direito a um delicioso prato de puchero, comida espanhola, que será preparado neste final de semana e entregue no sábado, dia 19 de agosto, no Lar Meimei. O objetivo da promoção é levantar recursos para a realização do Encontro Regional Espírita, que acontecerá em Garça no mês de outubro. E a outra promoção será uma realização cultural da USE. É a próxima sessão de Cinema Livre, que acontecerá no dia 27 de agosto, é um domingo, no auditório da Patrulha Juvenil de Garça, às 15 horas. Na ocasião será exibido em telão o filme O Milagre de Coqueville, recente produção do cinema gospel americano, baseado numa história real e comovente, em que o destaque é a intervenção da espiritualidade para salvar crianças da comunidade. Reuniões da Mocidade Espírita. Atenção, jovens! As reuniões da Mocidade Espírita acontecem aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 517.
Os diretores da Mocidade estão convidando jovens para conhecer suas atividades. Palestra no CFEAC de Vila Araceli. Como todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli estará realizando amanhã, dia 14 de agosto, às 20 horas, mais uma palestra pública musical com o tema Projeto Aprendendo a Amar Cantando, com Cidirley Ferreira Leleco. E passamos agora ao sorteio da obra mediúnica Leila, a Filha de Charles, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para o ouvinte residente na rua Ari Batista, número 21, Jardim Frei Aurélio, Antônio Cuco. Parabéns, Antônio Cuco. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a sexta-feira próxima, no horário comercial. Bem, ouvintes, terminamos. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continuem com a gente participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que nos telefonou e a todos que nos acompanharam nesta edição. Tenham todos um bom dia, ótima semana. Para encerrarmos, agora a mensagem final com Chico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.